Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno, querido estudante. Hoje iremos abordar sobre o concurso de auxiliar policial de necrópsia, de nível fundamental. No caso, iremos abordar toda a parte de citologia, né? A parte de estrutura das células, tipo de células e reprodução celular, na qual a banca dessa prova vai ser a FGV. E a prova está marcada para o dia 23/1/2022. Iremos começar pelas estruturas das células. As células elas têm a membrana celular, ribossomo, o núcleo, os centríolos, vesícula dobra temporária da membrana celular, retículo endoplasmático, citoplasma, lisossoma, mitocôndria e o complexo de Golgi. Lembrando que essa estrutura celular que estão observando aqui é uma estrutura celular de uma célula eucarionte. No caso, esse eu quer dizer o quê? Esse eu quer dizer de eu, você, nós, então quer dizer de ser vivo. Então são células que têm grande complexidade celular. Uma última observação é que o retículo endoplasmático ele também é dividido em liso e rugoso, na qual iremos acompanhar os próximos slides, falando um pouco mais sobre cada uma dessas organelas celulares e juntamente com suas funções. Então, gente, a membrana celular, ela é uma membrana, uma organela celular que tem a principal função de proteger a célula. É ela que vai fazer a função de proteção da célula. Logo após, vai ter o citoplasma, que é a parte onde fica ali a membrana celular, o núcleo, né? É constituído por um material gelatinoso, chamado hialoplasma. Ali vai se encontrar várias organelas, que são estruturas responsáveis por diversas atividades dessa célula. Existe também a mitocôndria. Eu costumo dizer que a mitocôndria é como se fosse o tipo coração da célula. É ali que vai partir as principais funções da célula. Uma delas é a respiração celular, é ela que vai ser a usina energética da célula, é ela que vai também liberar energia para a célula, porque que essa célula também vai necessitar para as suas atividades metabólicas, né, suas atividades comuns. Existe também o ribossomo. O ribossomo, a principal característica dele é a fabricação das proteínas nas células, e além disso, são organelas fundamentais para o crescimento e a regeneração celular. Vimos também anteriormente, né, o retículo endoplasmático. De uma maneira geral, o retículo endoplasmático são canais onde circulam as proteínas ou gorduras e sais minerais. Também comentei ainda há pouco que o retículo endoplasmático ele é dividido tanto em liso como rugoso, na qual o liso é a produção de lipídios, já o rugoso ele é totalmente associado ao ribossomo e à síntese de proteína. Eu costumo dizer que tem um tipo um macetinho aí. Retículo endoplasmático liso, esse L grande aí quer dizer lipídios, mesma coisa, tipo dá para fazer uma associação. E o retículo endoplasmático rugoso, esse R grandão aí, a gente pode dizer que é a associação do ribossomo, é a mesma coisa que fosse ribossomo. E também tem a síntese de proteínas. Uma outra observação muito importante que pode acontecer de cair na prova é que pode acontecer assim, quem faz a síntese de lipídios? A gente vai saber que é o retículo endoplasmático liso. Então, gente, eu quero que vocês saibam que a síntese é a mesma coisa que é produção, tá? Só vocês terem essa ideia que síntese é igual a produção, tá bom? Existe também o complexo de Golgi, né? Esse complexo também forma pequenas bolsas achatadas, na qual acaba produzindo certos açúcares, né? E com isso modifica e armazena a proteína, né? E outras substâncias também na célula. E também, além disso tudo, ela também produz os lissossomos. Os lissossomos iremos ver mais à frente, que os lissossomos eles vão realizar a digestão dentro da célula. Então, o lissossomo é a principal característica dele, é a digestão celular. Existem também os centríolos, que são pequenas estruturas cilíndricas, né, que vão participar totalmente da divisão celular. Os vacúolos, que eu falei também, são pequenas bolsas que vão armazenar ali ou transportar enzimas e água da célula. E além disso tudo, existe também alguns tipos de célula, né?
que iremos abordar agora a seguir. As células, elas existem as células procariontes, células eucariontes, que vimos ainda há pouco, são essas que a gente acabamos de ver das organelas. Existem as células reprodutoras, células ósseas, células epiteliais, cerebrais, musculares, sanguíneas e células-tronco. Uma única observação que acabei esquecendo é que essa célula eucarionte também existe também um núcleo, que eu acabei não falando, né? É ali que vai ter o material genético e vai ter o material que é de maior importância para a célula. Vamos voltar agora para onde nós tínhamos parado, né, sobre os tipos de célula. Agora irei dar ênfase pela célula procarionte. A célula procarionte, até botei entre parênteses ali, que é bactéria. É uma célula de pouca complexidade celular, é uma célula que não tem muita característica, a reprodução dela é feita assexuadamente, ela simplesmente ela vai aumentar de tamanho e vai fazer a divisão. E ainda assim vai trocar o material genético nessa meio dessas divisões. Aqui eu botei umas especificações, né, das organelas, lembrando que algumas organelas têm funções parecidas com a célula eucarionte. Por exemplo, a parede celular é a proteção da célula, a membrana plasmática é o meio aquoso da célula, o citoplasma é onde fica o material gelatinoso, o ribossomo, produção de proteínas, o mesossomo, que é uma evaginação na célula, ele que é responsável pela respiração da bactéria. A cápsula, que já não existe na célula eucarionte, ela já existe só nas células procariontes, faz parte da prevenção da dessecação da célula. Tem também o nucleóide, que é ali que vai ficar armazenado o material genético, e o flagelo, que é responsável simplesmente pela locomoção da célula. Aqui são as células eucariontes que vimos anteriormente. A grande característica desse grupo possui o núcleo bem definido e é protegido, né, pela membrana chamada carioteca. E é ali que vai exercer a principal função, que é o armazenamento do DNA. E juntamente tem as outras organelas que vimos anteriormente. Existem as células reprodutoras. As células reprodutoras nada mais é que são aquelas células reprodutoras masculina e feminina. Masculina é representada pelo espermatozoide e a célula feminina é representada pelo óvulo. Aqui eu botei algumas especificações de cada uma delas. No caso, na célula reprodutora masculina, que é o espermatozoide, existe o flagelo, que faz a parte ali de locomoção, a mitocôndria, onde é o armazenamento da energia, existe também os centríolos, o núcleo, onde fica o material genético, e o acrossoma é ali que fica a parte de fixação do espermatozoide no óvulo. Já o óvulo, existe 3 tipos de características, que é o núcleo, onde fica o material genético, o citoplasma, onde fica aquele meio aquoso, onde fica ali o núcleo, e a zona pelúcea, onde fica envolto do citoplasma, também dá maior segurança, né, maior proteção para essa célula. Agora também, galera, vocês também têm que ter bastante importância, né, dessa temática que eu vou falar agora, que é a seguinte, são as células ósseas. As células ósseas são muito importantes, principalmente para a prova de auxiliar de necrópsia da Polícia Civil. Tá bom? Então vamos lá. As células ósseas são divididas em algumas características, né? Algumas células, que são as células osteoprogenitoras, né? Que são células com poder de diferenciar, proliferar em células formadoras de tecido ósseo. E essas células também persistem até o final da vida pós-natal. E são encontradas em quase todas as superfícies livres dos ossos, né, como endostéio, periostéio, trabéculas e cartilagem calcificada. Além dessa célula aqui, existe a outra que é o osteoblastos. Os osteoblastos são células mais jovens, com intensidade de atividade metabólica, né? E responsável pela produção da parte orgânica da matriz óssea. Gente, essa célula também é muito importante. Vale também a pena ter a observação mais detalhada e também dar uma atenção um pouquinho maior para esse tipo de célula. Ela também é composta por colágeno do tipo 1, glicoproteínas e protoglicanas. Entendeu? Então, existem ainda 3 tipos de composições dessa célula.
Vale a pena destacar. Além disso, tem as células osteocitos, que são células que já ficam localizadas em cavidades ou lacunas dentro do osso. E a principal função dessa célula é a manutenção e a integridade da matriz óssea. Então, a principal função das células dos osteocitos é a manutenção da integridade da matriz óssea. E agora iremos abordar as células de osteoscratos, que são células simplesmente maiores e também são resultado das fusões de várias células do sistema fagocitório mononuclear. No caso, é a fusão das células osteoprogenitoras, as osteosbratos e os osteocitos. A fusão dessas três forma os osteoscratos, que é a última célula. E essa célula também tem origem na medula óssea e, por sua vez, origina os monócitos, né, e os macrófagos, que são células que fundem-se e dão origem aos osteosbratos, né, são células de defesa. Agora iremos ver sobre as células epiteliais. São células também bastante importantes e que também vale também nossa atenção. As células epiteliais é como se fosse um bloco de construção, gente, do tecido epitelial. Elas estão cercadas por membranas celulares e essas membranas celulares elas também possuem três tipos de regiões ou também podemos chamar de domínios, que são a região do apical, a lateral e a basal. E essa característica, né, dá o nome de polaridade da membrana. Aqui, gente, eu botei as especificações de cada uma delas, dos polos apicais, as superfícies laterais e as superfícies basais. Uma coisa que eu acabei esquecendo de dizer é que esse conteúdo vai estar disponível no canal do Telegram, em PDF, para o aluno ou candidato vir a querer estudar posteriormente, de forma mais detalhada e, consequentemente, com as devidas marcações, né? Igual o que está aí no slide passando para vocês, tá bom? Então, vou acabar passando esse slide aqui, para a gente ganhar um pouco mais de tempo e dinâmica na aula. Aqui eu botei uma representação da célula epitelial. Logo acima do bloco é o epitélio, a lâmina própria, membrana basal, que fica ali entre o meio termo, né, dos capilares sanguíneos e o epitélio. E uma outra coisa bastante importante é que os capilares sanguíneos é como se fossem microtubos que fazem as ligações de trocas gasosas, né? E, consequentemente, faz essa troca gasosa com as células e vice-versa. Agora iremos abordar umas células também bastante importantes que, inclusive, se eu não me engano, caiu no último concurso do auxiliar de necrópsia da Polícia Civil. São as células cerebrais. Essas células cerebrais, galera, elas são mais comuns os neurônios e também existem as células neurais chamadas glias. Esses neurônios são células do sistema nervoso central que vão ter a função de enviar e receber sinais elétricos e químicos através das sinapses nervosas. Mas o que acontece? Essas sinapses nervosas, gente, nada mais é que como se fosse um neurônio fazer comunicação com outro neurônio sem ter o contato. É como se estivesse numa região bem próxima, mas sem o contato. É como se fosse os dendrídeos, na verdade, é os dendrídeos, que vai estar ali numa região, e vai estar ali o terminal anchônio fazendo essa comunicação entre os neurônios, fazendo esse envio e esse recebimento de sinais. Além desses neurônios, existe o corpo celular, que também podemos chamar de soma, os dendrídeos ramificados que eu acabei de falar, que são os que recebem sinais de outros neurônios. Também existe o anchônio, que envia esses sinais para os neurônios, e circundantes através do terminal anchônio. Aqui eu botei uma representação de um neurônio e de outro neurônio fazendo a sinapse, essa troca de informações sem a necessidade desse contato. Vocês conseguem observar aqui o terminal anchônio e o dendrídeo fazendo esse sinapse, essa comunicação entre eles. Agora existem também as glias,
As glias nada mais é que ela vai participar ativamente, né, dessa sinalização cerebral e ela é totalmente necessária para o funcionamento saudável desses neurônios. As glias também são divididas em 3 segmentos, que são os oligodendrócitos, a microglia e os astrócitos. O oligodendrócitos, ele vai envolver os axônios do neurônio. A microglia são células imunológicas do sistema nervoso central. Já os astrócitos são células em forma de estrela que circundam esses neurônios e suportam essa função dos neurônios. Agora iremos falar sobre as células musculares. E a principal característica das células musculares é que elas apresentam a capacidade de contração, também sendo chamadas de fibras musculares. Essas células ou fibras também existe quantidade N de proteínas, né? E a actina e a miosina são as principais. A actina, ela é a principal constituinte dos filamentos finos das células musculares. Já a miosina compõe os filamentos mais grossos e é classificada como enzima mecânica ou proteína motora. Isso porque ela é capaz de converter energia química em energia mecânica. E também ela é totalmente útil para o mecanismo de contração muscular. Então, gente, vamos ter bastante atenção nesses dois tipos de proteínas, que é a actina e a miosina. Existem outras, mas essas duas são as mais principais que eu achei que pode vir a cair na prova. Aqui temos uma fibra muscular, né? E o que acontece nessa fibra muscular, que eu trouxe aqui para ficar mais marcante na explicação, é que aqui ela existe também algumas denominações que são específicas para a fibra muscular, que são exemplos da membrana celular, que ela é denominada sarcolema, o citossol ela já vai apresentar a denominação de sarcoplasma, e o retículo endoplasmático liso, lembra daquele que produz lipídios? Ele é denominado retículo sarcoplasmático. Então, gente, essa também é uma parte também muito importante que vale a pena a anotação, pois são denominações específicas das células musculares. Agora iremos falar um pouco sobre as células sanguíneas. As células sanguíneas, gente, elas são divididas em 3 partes. Na verdade, são até em 4, que são as hemácias, os leucócitos, o plasma e as plaquetas. Mas vamos dar ênfase hoje só nas hemácias, leucócitos e plaquetas. São essas 3 que eu vou dar ênfase hoje. No caso, as hemácias elas vão apresentar um formato de disco bicôvaco e ela não vai possuir núcleo. Ela também não apresenta a mitocôndria. E elas também são muito importantes na característica da realização das trocas gasosas. E elas também são ricas em hemoglobina. Essa hemoglobina é o pigmento responsável por dar cor ao sangue. E também vai garantir esse transporte de oxigênio e também gás carbônico pela célula. Além das hemácias, iremos falar sobre os leucócitos. Mas antes disso, até botei uma imagem aqui para representar como é a célula. Você consegue observar aí que esse é um disco bicôvaco, né, de coloração avermelhada, igual eu falei, por causa da hemoglobina, e ela fica na função de ir e vir, fazendo as trocas gasosas. Agora sim, iremos falar sobre os leucócitos, que eles também são chamados de glóbulos brancos, na qual esses leucócitos estão totalmente relacionados à parte de defesa do nosso organismo. No caso, contra infecções. Em média, a gente pode encontrar de 5 a 10 mil leucócitos a cada microlitro de sangue. Só que essa variação pode aumentar caso tenha alguma infecção no nosso organismo. Denomina-se leucocitose quando tem um aumento de leucócitos no sangue e leucopenia quando há presença de poucos leucócitos. Aqui eu botei 5 tipos de glóbulos brancos que são importantes para a parte de proteção e defesa do nosso organismo contra infecções, né? Ou contra os invasores, que são os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, os linfócitos e os monócitos. O que acontece? Cada um desses 5 tem sua peculiaridade, né, e sua função
dentro do nosso organismo. A seguir, vamos ver a função de cada um deles. Os neutrófilos. Os neutrófilos, eles são principalmente responsáveis pela proteção contra infecções bacterianas. Então, quando tiver alguma infecção bacteriana, são os neutrófilos que vão ficar na parada de combate. Os eosinófilos, eles são responsáveis na defesa contra parasitas. Então, quando houver algum parasita, vai ser os eosinófilos. Os basófilos, eles permitem a dilatação do vaso sanguíneo. Eles são responsáveis pela ida e vinda dos glóbulos brancos com maior quantidade até a célula invasora, porque ele vai dilatar e, consequentemente, vai passar mais leucócitos, né, glóbulos brancos, para fazer o combate à célula invasora. Os linfócitos, eles são responsáveis pela produção desses anticorpos, e também existem os linfócitos T e os linfócitos B, que também são anticorpos. Existem também os monócitos, que também fazem uma função muito importante no nosso organismo, que é a fagocitose de micro-organismos e a destruição de células mortas. Esse fenômeno de fagocitose, gente, é como se fosse uma célula invasora, tem um monócito, o monócito vai, engloba essa célula invasora e faz o quê? A parte de produção, né, de anticorpos, e faz a parte de destruição dessa célula invasora também. Aqui também está representada o processo da fagocitose, né? Como podemos ver na imagem, o monócito fazendo a parte de fagocitação dessa célula invasora, né? E, consequentemente, fazendo a produção de anticorpos e, posteriormente, fazendo a destruição dela. Existem também as plaquetas, elas estão totalmente relacionadas à nossa coagulação sanguínea e também à reparação dos vasos sanguíneos. E esse é um papel fundamental da plaqueta para que não tenha perda de sangue, né? E ela seja controlada. Agora iremos falar sobre as células-tronco, é uma das últimas células que eu deixei aqui para explicação. Essas células-tronco, elas são células que têm a característica de formar qualquer tipo de tecido do corpo. E essa célula que tem essa característica são as células-tronco embrionárias. Aqui até botei uma representação na imagem, como vocês podem ver, que a célula-tronco ela pode se formar em um neurônio, hemácia, hematófilos, células cardíacas, e assim vai. Gente, uma outra observação também muito importante. Agora iremos falar sobre a reprodução celular. Aqui eu não vou chegar a fazer a parte de explicação mais detalhada da reprodução celular. Por quê? Porque eu já tenho 2 aulas no canal sobre essa reprodução celular, falando sobre a mitose e sobre a meiose. Deve aparecer algum lugarzinho na tela, os cards falando sobre essas aulas. Aí qualquer coisa, só vocês dar um clique nessas aulas e estudar por elas também é a mesma coisa. Mas aqui só para representação, é como se fosse. E aqui só por representação, ele vai falar rapidamente sobre cada uma delas. No caso, a mitose, ela vai produzir 2 células iguais à da origem, né? No caso, iguais à mãe. A mitose ela é dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase, que são parte da divisão celular. E a meiose, ela também faz da seguinte forma, ela vai criar 4 células filhas com a metade do material genético da mãe. Ela também tem essas divisões igual a da mitose, sendo que é dividida em meiose 1 e meiose 2. Uma é equacional e a outra é reducional. Mas isso vocês vão conseguir ver na aula que já tem aqui no canal, tá bom? Aqui é uma representação rápida, né, do que é a mitose. Vocês podem observar que a mitose é uma célula mãe, chega no final, tem as 2 células filhas. A meiose é basicamente a mesma coisa, só que ela tem mais divisões acontecendo e, consequentemente, ela vai ter 4 células filhas na formação, né, como produto final. Essas 4 células filhas têm a metade do número cromossomático da mãe. Agora temos
uma parte também bastante importante da aula, iremos falar um pouco sobre as questões da prova anterior do auxiliar de necrópsia da Polícia Civil. Isso aqui é a prova de 2002, sendo que também é uma prova também que temos também que ter um certo cuidado, porque só nessa prova foram 8 questões aproximadamente de células. Por isso que eu sempre estou marcando muito essa aula, pois tem grande probabilidade, né, da banca da FGV também dar ênfase a essas questões de células. Então vamos lá. Aqui é a primeira questão, né, da FAEPOL 2002, que é a seguinte: as células possuem em seu interior estruturas que realizam diversas funções fundamentais para a vida, mas para isso elas necessitam de energia. Olha aí, gente, energia, presta atenção, hein? O processo de produção de energia nas células é conhecido como respiração celular e ocorre na organela denominada. E aí, gente? Isso aqui está muito facinho. Produção de energia das células. Quem faz a produção de energia? Quem faz a respiração celular? Quem é? Energia é igual a mitocôndria. Sempre lembrando, gente, mitocôndria você pode associar totalmente à energia. Mitocôndria sempre vai ser energia. Eu costumo até dizer que a maioria das questões de célula sempre tem alguma questão que é mitocôndria. Sempre existe, de qualquer banca, sempre eles colocam uma questãozinha que acaba sendo mitocôndria. Então, essa questão, a letra correta é a letra B, mitocôndria. Agora iremos ver a outra questão, também da FAEPOL 2002, que é a seguinte: ao comparar mitose com meiose, pode-se concluir que a meiose está associada à reprodução pluricelulares e a mitose ao seu crescimento? Certinho. É essa daí mesmo, nem precisa falar as outras. A meiose totalmente está associada à reprodução de pluricelulares e a mitose ao seu crescimento. Mas vamos ver as outras. A meiose divide a metade do número de cromossomos de uma célula? Não. É. E a mitose o duplica? Não, não. Está errado. A meiose está associada à reprodução de unicelulares e a mitose ao seu crescimento? Também não. Está em parte certo, mas também está errado. Letra D. A mitose garante o número cromossomial da espécie e a meiose o número cromossomial do indivíduo? Não. A mitose só acontece em células reprodutoras e a meiose só em células haploides? Também não. Então, gente, de tacada já podemos marcar a letra A, que a letra A é a correta. Agora, a outra questão é a seguinte: associe corretamente os elementos figurados do sangue humano, apresentados na primeira coluna, com todos os afirmativos listados na segunda coluna. Então, vamos lá. Na primeira coluna temos o número 1, que é as hemácias, 2 leucócitos e 3 plaquetas. Então vamos lá. Na coluna 2, a primeira alternativa. Participam da coagulação do sangue. Quem participa da coagulação do sangue? Lembra que eu falei lá na aula? São as plaquetas, gente. As plaquetas que vão ser totalmente participativas na coagulação do sangue. Tá bom? Transportam oxigênio. Gente, quem transporta oxigênio e gás carbônico? São quem? As hemácias. Possuem a forma de um disco bicôvaco e não possuem núcleo. Quem que é? Bati bastante nessa tecla. Também são as hemácias. E, gente, acabei esquecendo aqui que também tem as alternativas, né? Que é a seguinte: assinale a opção que apresenta a sequência numérica correta. Tem a letra A, B, C, D e E. Pelas 3 alternativas que a gente já fez a análise, a gente já consegue marcar a D como correta. Mas vamos dar continuidade, tá? Atravessam a parede do vaso capilares, dirigindo-se para uma região infectada do organismo. Olha aí, gente, região infectada do organismo. Quem faz essa função? São quem?
Os leucócitos que têm essa função de combate da infecção. São fragmentos de citoplasmas desprovidos do núcleo. E aí, gente, quem são? São as plaquetas, gente. Vamos prestar sempre atenção nessas partes marcadas e grifadas e fazer essas associações corretas. Então, gente, a letra correta é a letra D, 3, 1, 1, 2 e 3, tá bom? Agora iremos para uma outra questão, que é a seguinte. Formando um verdadeiro exército contra micro-organismos causadores de doença, células especiais do organismo realizam a tarefa de defesa através da fagocitose e a produção de anticorpos. Gente, ó, fagocitose, marquei muito nessa tecla, hein? Quem que faz a fagocitose dessas células aí? Das células de defesa? Quem são? São os macrófagos. Produção de anticorpos. Quem são? Os linfócitos. Então, respectivamente, qual seria a resposta? Vamos lá. Letra A, neutrófilos e macrófagos? Não. Letra B, eritrócitos e trombócitos? Também não. Linfócitos e eritrócitos? Também não. Monócitos e eosinófilos? Também não. Letra E é a correta, olha só, macrófagos e linfócitos. Respectivamente, está sendo respondida, né? Macrófagos é a parte da fagocitose e os linfócitos é a parte da produção de anticorpos. Agora iremos para outra questão, que é a questão também da FAEPOL 2002, que é a seguinte. O tecido nervoso é responsável pela capacidade do animal de receber, interpretar e responder aos estímulos do ambiente e do interior do seu próprio corpo. Essas propriedades devem-se a uma célula altamente especializada, que é o neurônio, que é representado a seguir. Aqui está a representação do neurônio. O número 1 a gente pode ver que são os dendrídeos. Tem o número 2 e o número 3. Vamos passar a questão. Aí, gente, já até dei a resposta da primeira. Mas vamos dar continuidade. Na figura acima, 1 e 2 e 3 são respectivamente quem? A 1 nós já sabemos que são os dendrídeos. Vamos olhar aqui novamente para a célula. A 2 é o corpo celular. E o 3, gente? O 3 é o quê? O 3 é o anchônio. Lembra, gente, que eu falei que os terminal anchônio, que vai se ligar aos dendrídeos e fazer a sinapse, o terminal anchônio é esse que fica abaixo. Esse aí que é o terminal anchônio. E acima ficam os dendrídeos. É eles que vão fazer a comunicação entre eles através das sinapses. Então, a resposta correta é a letra D, dendritos, corpo celular e anchônio. Tá bom? Vamos passar para a próxima. No corpo humano, as trocas de substâncias entre o sangue e células ocorrem na artéria? Não. Veias? Também não. Artríolas? Nada a ver. Veníolas? Também não. Capilares? Capilares. Aí, gente, é capilares. Capilares que vai estar totalmente voltada à troca de substância entre o sangue e as células. Gente, muito importante. Capilares é igual a sangue e célula. Ele que vai fazer essa troca de substâncias, tá bom, gente? Vamos sempre ficar bem atento a esses tipos de questões. Então, gente, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para sempre vocês estarem sabendo de novos conteúdos entrando, né? Inclusive, irei fazer outros vídeos sobre a prova do auxiliar de necrópsia da Polícia Civil, que a prova vai ser agora em janeiro de 2022. Tá bom, gente? Obrigado pela visualização e tchau, tchau.